Olá pessoal, aqui é o professor Cássio e hoje vamos fazer a correção e explicação das atividades do Aprender Sempre volume 2 do ensino médio, sequência de atividades 1. Vamos lá então pessoal, é isso aí. Então aqui estão os objetivos. E aqui tem um texto, tá? Que fala o seguinte: algumas ciências baseiam-se na medição, outras são mais voltadas às descrições e classificações. Para alguns profissionais, medir é uma ação corriqueira. Todos temos alguma ideia sobre o que se refere ao ato de medir. Um comerciante poderá sentir dificuldade em vender seus produtos se não realizar medições. Um estilista poderá ter problemas em desenvolver os seus projetos se não realizar algumas medições. Um profissional de recursos humanos costuma realizar o controle das horas de trabalho, realizado pelos seus subordinados. Um analista de sistema poderá sentir dificuldades se não conferir a capacidade de armazenamento de sua máquina. São variadas as situações que envolvem medições. Existem diferentes coisas que podem ser medidas e todas elas são chamadas de grandezas. Então, a massa que o comerciante precisa verificar para vender seus produtos, os comprimentos que os estilistas precisam conferir para fazer as suas produções, o tempo de trabalho que o profissional de RH acompanha e a capacidade de armazenamento de computadores são exemplos de grandezas. Para cada um deles é possível utilizar um instrumento de medida adequado. Medir na prática é comparar uma quantidade de uma grandeza com uma outra quantidade da mesma grandeza, que se denomina como unidade de medida. As unidades de medida podem ser padronizadas ou não. Quilograma, que é o kg, né? O metro é o m, a horas é o h, o gigabytes é o GB, né? São exemplos de unidades padronizadas, enquanto palmos e pés não têm um padrão. Por quê, gente? Cada um tem um tamanho de palmo e de pé, né? Por isso que não é padronizado. No nosso dia a dia, nos deparamos constantemente com algumas grandezas. Umas são mais comuns do que outras. No entanto, todas são úteis dependendo do contexto. Pensando nisso, responda. Número 1. Para um pedreiro, quais grandezas são indispensáveis? Então, se a gente pensar, para um pedreiro, ele precisa medir a área, né? Para ele colocar o piso no chão. Ele precisa medir o terreno, né? Até primeiro para construir a estrutura da casa. Então, a grandeza para ele, comprimento e área são fundamentais, né? São indispensáveis, essas duas grandezas, comprimento e área. Apesar que o pedreiro também, ele calcula o volume de areia a ser utilizado, né? Ele calcula a quantidade de cimento, então também volume, comprimento, área e volume são indispensáveis, tá? Atividade 2, pessoal. Um professor utiliza alguma grandeza em seu trabalho? Qual? Então, se a gente pensar, o professor está sempre contando as horas, né? Para saber quanto tempo a aula vai durar ainda, né? Qual o tempo da próxima aula. Então, tempo é fundamental numa aula, né? O que mais que um professor pode utilizar na sua aula durante o trabalho, né? Seu trabalho? Além do tempo. O professor mede o que, gente, na aula dele? É mais tempo e quantidade de alunos presentes, né? Então, colocar tempo e quantidade de alunos presentes. Tempo e quantidade, né? Porque ele lidar com quantidades, né? De pessoas, vamos colocar aí. Tá? Tá ótimo, né, pessoal? Vamos agora ver a número 3, então, ó. Que tipo de grandezas são mais utilizados na profissão de médico? Ixi, o médico tem bastante, hein? Olha, ele mede a pressão. Então, pressão é uma grandeza, né? Que é uma unidade específica. Então, vamos que ele mede a pressão. Ele mede temperatura, que é uma grandeza também, o médico. Ele mede a massa corporal de uma pessoa, né?
para saber como que tá. A altura de uma pessoa, né? Também o comprimento, então, que a altura é o comprimento da pessoa deitada, né? Que mais que ele utiliza, o médico? Pressão, temperatura, massa, comprimento. Eu acho que são as mais utilizadas. Número 4. Você consegue identificar alguma grandeza relacionada à profissão de um jogador de futebol? Então, se a gente pensar, o jogador de futebol, ele mais fica atento à quantidade de gols que ele precisa marcar, né? Ao tempo da partida e distância, às vezes, ele vai medir na cabeça dele, que ele vai chutar, que a bola vai estar, né, do gol, né? Então, vamos colocar... Sim. Então, a gente pode colocar o comprimento, que ele usa muito, né? O tempo, que ele também usa muito, e quantidade de gols, porque também é uma grandeza. Eu estou contando, né, a quantidade de gols a ser feitos. Número 5. E nós, como cidadãos comuns, nos deparamos com muitas grandezas em nossa vida, verdade? Identifique alguma delas escrevendo a situação que é utilizada. Então a gente pode colocar uma das principais, que é o tempo, né? Todo mundo pensa como está o tempo hoje, né? Vai chover? Está calor, né? A gente pergunta. Então são situações do cotidiano relacionadas ao tempo. Tempo que eu digo clima, né? Eu até escrevi errado aqui, vou colocar clima, tá, gente? Porque tempo a gente está mais relacionado com as horas. Então, que horas são? Né? A pessoa se pergunta. O que mais? Tem que chegar a uma na escola, por exemplo. Então a pessoa está marcando o horário. Tenho que chegar às 13 horas na escola. Então, clima, né? Tempo, que mais? Distância, que a gente então tem o comprimento também. Distância entre dois lugares. Então, todo momento a gente também está utilizando essa grandeza. Então, acredito que são as grandezas mais utilizadas aí na nossa vida cotidiana. Tá? Claro que tem outras, muitas outras. Teria muitos exemplos aqui. A gente poderia colocar assim, quando você vai fazer uma compra no supermercado, você vai calcular a quantidade de garrafas, por exemplo, de água que você vai comprar, dependendo para o tempo que você quer aquelas garrafas, né, para a quantidade de pessoas. Então, poderia ter outros exemplos, tá bom? Agora vamos ver as 6, ó. Existem grandezas que, quando relacionadas com outras, apresentam uma variação que merece ser estudada com atenção, já que percebendo-se como uma delas varia, é possível prever a variação da outra através de leis matemáticas. Gente, aqui vai falar das grandezas que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Né? Quando elas são diretamente proporcionais, as duas aumentam juntas ou diminuem juntas. Quando são inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui. Ou vice-versa, tá? Então vamos ver as situações que eles nos deram aqui, ó. Aqui é para analisar as situações, né? E indicar as grandezas que estão se relacionando. Então, situação 1. Comprei 4 canetas a R$ 5,50 cada uma. No total, quanto eu paguei? Não é para resolver achar a resposta, né? Aqui você vai relacionar as grandezas. Então, aqui está o número de canetas, né? A primeira grandeza. Número de canetas. E a segunda é o quanto eu paguei, é o preço, né? O preço total, você pode colocar aqui. Então, são duas grandezas aí, tá? Na situação 2, fala o seguinte. Com 1 litro de combustível, certo automóvel percorre 9 quilômetros. Quantos litros são necessários para esse mesmo automóvel percorrer 270 quilômetros? Então, reparem aqui que ele está falando da grandeza litro, tá? Que se refere à capacidade, tá? Então, a gente pode colocar aqui a grandeza capacidade.
que a grandeza de capacidade é medida em litro, tá? Litro. E a grandeza comprimento, né? Relacionado à distância. Comprimento, quanto ele vai andar, né? Quanto ele vai percorrer. No caso aqui, ele está em quilômetros. Então, são essas duas grandezas, tá? É isso aí. Vamos ver a letra B agora, ó. Pense sobre situações apresentadas na alternativa A. Responda. De que maneira as grandezas se relacionam? Ou seja, o que ocorre com uma delas quando a outra aumenta? O que acontece com uma quando a outra diminui? Então, se a gente pensar lá nas situações colocadas, quanto mais canetas eu comprar, mais eu vou pagar, né? O total da minha compra vai ser. Então, a gente pode colocar isso, ó. Quanto mais canetas eu comprar, mais a maior, né? Vamos colocar assim, melhor, a palavra fica melhor. Maior será o preço a pagar. Correto? E na outra situação, deixa eu voltar lá para a gente ver, ó. Eu percorro, com 1 litro eu percorro 9 quilômetros. Quantos litros eu precisaria para percorrer 270? Você concorda que quanto mais distância eu percorrer, mais combustível eu precisarei? Vocês concordam? Então é isso. Então vamos escrever isso, ó. Quanto maior a distância que eu percorrer, maior a quantidade de combustível. É isso. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Quanto menos eu andar, menos combustível eu precisarei. Né? Quanto menos canetas eu comprar, menor será o preço a pagar. Não é verdade? Então, quando uma aumenta, a outra aumenta. E quando uma diminui, a outra diminui. Essa é a conclusão. Tá? Vamos até completar. Vou até escrever de vermelho aqui, tá? Para mudar aqui, ó. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. E quando uma diminui, a outra também. Vou aumentar aqui, ó, também diminui. Tá certo? Essa seria a conclusão. Questão 7. A sentença matemática indicada pela igualdade entre duas razões recebe o nome de proporção. Cada elemento de uma proporção é denominado termo dessa proporção, sendo que o primeiro e o quarto termos são chamados extremos, e o segundo e terceiro são os meios. Gente, essa informação é só para a gente saber mesmo, tá? Mas na hora de fazer a prática, não precisa lembrar disso não. De acordo com a propriedade fundamental, em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que significa, gente? É a nossa famosa multiplicação em cruz. Então, quando eu multiplico, por exemplo, essas duas frações, ó, está falando que as duas são iguais. Se elas são iguais, elas são proporcionais, tá? Para a gente descobrir isso, é só a gente multiplicar cruzado, tá vendo? Então, o que esse texto está falando é sobre isso, a regra de multiplicação em cruz, ou a regra de 3 também conhecida. Então, ó, 4 vezes 15 é igual a 6 vezes 10. Realmente é verdade, ó, 4 vezes 15 é 60, 6 vezes 10 é 60. Verdade, 60 é igual a 60. Então, isso que é a proporcionalidade, tá? Entre duas razões aí. Né? Razão na matemática nada mais é do que uma fração. É a comparação de duas grandezas, tá?
As proporções são muito utilizadas na resolução de situações problemas envolvendo variados contextos. Na regra de 3, a proporcionalidade é usada no intuito de calcular um valor com base nos 3 valores estabelecidos pelo problema, desde que esses sejam proporcionais. Acompanhe os exemplos. Num mapa, a distância Rio-Bahia é de 1.600 quilômetros, né? E está representada por 24 centímetros. Então, vocês sabem que no mapa, ele representa uma distância, ele representa algo real, mas a distância ali no mapa mesmo é bem menor, né? A gente fala que é escala, chama no mapa. Então, o mapa tem uma escala. Cada centímetro do mapa equivale a um valor na vida real. Tá? Então, você tem que observar a escala do mapa. A quantos centímetros corresponde nesse mapa a distância São Paulo-Natal, né, que é de aproximadamente 3.000 quilômetros. Então, olha lá, a gente vai montar assim a nossa regra de 3. Ó, mapa e a distância real. Então, a gente monta como se fosse uma tabela. Então, a gente sabe que a distância Rio-Bahia, na realidade, é 1.600 quilômetros. E no mapa, 24 centímetros. Tá? A gente quer saber a distância no mapa de São Paulo-Natal, que na vida real é 3.000 quilômetros a distância. Então, a gente monta uma regra de 3, tá? A gente coloca lá, ó, 24 sobre x e 1.600 sobre 3.000. O que a gente vai fazer para descobrir? A gente vai multiplicar em cruz, tá? Então, vamos lá. Multiplica em cruz, vai ficar, então, sempre começa multiplicando pelo x, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 1.600x é igual a 24 vezes 3.000. Tá? Vamos... Peraí, que não é a calculadora, peraí. Vamos agilizar aqui com a calculadora. Vamos fazer essa conta aqui, peraí. 24 vezes 3.000. Dá 72.000. Então, a gente coloca aqui, ó. 1.600x é igual a 72.000. Passa o 1.600 dividindo 72.000. Então, divide, né? 72.000 por 1.600. Olha lá, vai dar 45. Então, deixa eu jogar a calculadora para cá. Então, nossa resposta é 45 centímetros, tá? Então, a pergunta é, né? A quantos centímetros corresponde nesse mapa a distância São Paulo-Natal? Então, a distância São Paulo-Natal no mapa é de 45 centímetros. Certo? Ó, na letra B, em uma prova de valor 6, Cristina obteve a nota 4,8. Se o valor da prova fosse 10, qual seria a nota obtida por Cristina? Então reparem aí, pessoal, que a prova ela não valia de 0 a 10, né? Ela valia até 6. E ela obteve nota 4,8. Então foi uma boa nota. Então a gente tem que achar a proporção. A gente vai colocar assim, ó. Na prova, ó, prova, vamos organizar assim. Peraí, deixa eu diminuir a caneta aqui para não ficar. Na prova, valia 6, a nota dela foi 4,8. Na prova que valesse 10, qual seria a nota dela? X, tá? A gente chamaria de X. Olha lá. Então, na prova 6, a nota foi 4,8. Na nota que vale 10, qual seria? Na prova que vale 10, qual seria a nota? A gente vai usar a multiplicação em cruz. Vamos multiplicar em cruz. Então vai ficar 6x, sempre começa multiplicando pelo x, tá? 6 vezes x, 6x. É igual a 10 vezes 4,8. Então 6x é igual a 48. Opa, 48. Tá? Passa os 6 dividindo 48. E olha que bom saber a tabuada, né, do 6. Tem 48 na tabuada do 6, né? 6 vezes 8, 48. Então a resposta é 8. Então, qual seria a nota obtida por Cristina? Resposta. A nota seria 8. Pronto.
Página 64, letra C. Quero ampliar uma foto 3x4. A foto 3x4 tem 3 centímetros de largura e 4 centímetros de comprimento, tá? De forma que a nova foto tenha 10,5 centímetros de largura. Qual será o comprimento da foto ampliada, de modo que não haja deformação da imagem? Então, gente, olha lá. Se a foto é 3x4, ela tem 3 centímetros de largura e 4 de comprimento, e eu quero aumentar a largura em 10,5 centímetros, eu tenho que aumentar o comprimento na mesma proporção. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai ver quanto vai ser essa ampliação, né? Então, ampliação. A foto ampliada, a largura ampliada é 10,5. E a largura normal é 3. Então, a gente tem que fazer 10,5 dividido por 3 para saber quantas vezes a largura foi aumentada. Para a gente aumentar na mesma proporção o comprimento. Então, pessoal, olha só. Isso aqui, ó, eu estou fazendo para descobrir a razão entre a ampliação e o valor original. Ou seja, para a gente descobrir quantas vezes aumentou essa foto, tá? Dividindo 10,5 por 3, quer ver? Vou puxar um cálculo aqui, peraí. Ó, 10,5 dividido por 3 dá 3,5, né? Então a largura, a ampliação foi de 3 vezes e meia. Então qualquer medida dessa fotografia tem que ser ampliada 3 vezes e meia. Então qual que vai ser o comprimento novo? O comprimento era 4, ele vai aumentar 3 vezes e meio, né? Que vai ser, ó, 4 vezes 3,5, que vai dar 14, tá? Agora, ó, vamos fazer essa conta aqui usando a nossa tabelinha, ó. A gente vai organizar assim, ó, largura e comprimento. A largura era 3 e o comprimento era 4. Mas aqui a gente tem que ver se vai dar certo. A gente vai montar. E a largura é 10,5 e o comprimento era x. Eles têm que ter a mesma proporção. Por quê? Ó, se eu divido isso aqui, tem que dar o mesmo número. Ou esse aqui dividido por esse, e esse dividido por esse, tem que dar o mesmo número. Então, em tese, vai dar certo. Vamos ver, ó. Multiplica em cruz, vai ficar que 3x é igual a 10,5 vezes 4. 3x é igual. 10,5 vezes 4 vai dar 42, né? X é igual a 42 dividido por 3. 42 divide por 3. Por quê? Por que eu sei que dá para fazer essa conta? Lembra da regra de divisibilidade por 3? Para você saber se um número é divisível por 3, é só você somar os algarismos do número. 4 mais 2, ó, 4 mais 2 é 6. E 6 tem na tabuada do 3. Então, 42 dá para dividir por 3. Então, 42 dividido por 3, ó. Vamos lá, vamos pegar o 4. 1 vezes 3, 3 para 4 sobra 1, abaixo 2. 4 vezes 3, 12. Para 12, 0. Dá 14. Tá vendo? Deu certinho, como eu falei. Então, x é igual a 14. O comprimento novo, né? Para que não haja deformação, será de 14. Então, o comprimento sem deformação. Opa! Será de 14 centímetros. Então vai ficar uma foto aí 10,5 por 14, um novo comprimento. Então vocês perceberam que tinha duas maneiras de resolver esse exercício? Montando a regra de 3 ou descobrindo quantas vezes a largura foi ampliada e aplicando a mesma quantidade no comprimento, né? É isso aí.
Aqui na página 65, a gente vai passar para as aulas 3 e 4, que fala de grandezas diretamente proporcionais em problemas. Então, olha lá que interessante. É bom porque a gente precisa treinar a nossa interpretação de situações e problemas. Então, número 1. Ana e Bia colecionam canetas coloridas porque gostam de usar diferentes cores em seus cadernos. Tá, até aí tudo bem. Na semana passada, elas compraram uma caixa com 12 unidades. Ó, já é informação importante. Pode grifar, 12 unidades. Como não tinham a mesma quantidade de dinheiro disponível para essa compra, Ana pagou R$6, então Ana pagou 6, e Bia pagou 12. Então elas compraram essa caixa aí juntas, né? E combinaram que a divisão das canetas seria proporcional ao valor que cada uma pagou. De acordo com essas condições, responda. Considerando o contexto e o combinado que as amigas fizeram entre si, podemos dizer que Ana e Bia receberam a mesma quantidade de canetas? Justifique sua resposta. Então, pessoal, pensando nisso, a gente, primeira coisa, não, né? Elas não receberam a mesma quantidade de canetas. Por quê? A Ana pagou R$6, a Bia pagou 12. 12 é o dobro de R$6. Então, a Bia vai levar o dobro de canetas do que a Ana, tá? Não, então vou responder, pois Bia pagou o dobro do valor de Ana e, portanto, levará o dobro de canetas que Ana levar, tá? Escrever igual, né? Tá, tem como descobrir quanto cada uma vai levar? Tem. Então a gente pensa assim, ó. O total a pagar aí foi 18, né? O total que elas pagaram aí foi R$18. Então, elas pagaram aí R$18 em 12 unidades. A gente pode pensar assim, ó. A gente pode descobrir quanto custa cada caneta. É uma maneira de resolver. A gente dividiria 18 aí por 12, descobriria quanto custa cada caneta. Então, ó, 18 dividido por 12 vai dar R$1,50. Então, cada caneta custou R$1,50. R$1,5, tá? Pode escrever assim. Tá, mas e aí? Quantas cada uma vai levar, né? A gente precisa achar a proporção com que cada uma pagou, né? A Bia pagou R$12 do total de 18 e a Ana pagou R$6 no total de 18. Então a gente vai usar essa proporção, tá? Não tem espaço aqui, né, pra gente fazer essa conta, mas está na letra B lá. Eu sempre faço isso, né? Eu sempre já penso antes da pergunta. Com quantas canetas Ana ficou? E Bia, quantas canetas recebeu? Explique detalhadamente as suas respostas. Então vamos lá. Vamos fazer a conta para cada uma delas. Ana pagou 6 do total de 18, tá? O total da compra era R$18, ela pagou só R$6. Então 6 de 18, fazendo essa simplificação, ó, dividindo por 6, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Divide por 6 em cima e embaixo, vai dar a fração 1/3. Então a Ana pagou 1/3 da compra. Ela tem direito a 1/3 das canetas. Então, canetas a receber. Vou colocar assim, ó. Canetas a receber.
Então ela vai pegar as canetas e vai multiplicar por 1/3, ou dividir por 3, dá na mesma. Então ela vai receber 4 canetas. Então Ana vai receber 4 canetas. Vamos dividir as contas aqui. Detalhadamente está aí, ó. Essa aqui é a conta da Ana. Agora vamos fazer a conta da... vamos mudar a cor aqui para amarelo aqui. Da Bia. A conta da Bia. Bia pagou 12 de 18, né? Vamos usar a mesma ideia, vamos dividir por 6, em cima e embaixo, vai dar 2/3. Bia pagou 2/3 do valor. Olha que legal, se você somar 1/3 com 2/3, dá 3/3, que é o total mesmo da compra, na forma de fração. Então, canetas a receber aqui. 12, né? Que é o total de canetas, vezes 2/3. Vai dar 24/3, que será 8 canetas. Ou seja, como a gente falou lá em cima, né? Bia pagou o dobro de Ana e, portanto, levará o dobro de canetas que Ana levar. Ana levou 4 canetas, o dobro de 4 é 8. Pronto. Questão 2. Observe a situação. Em um banco, constatou-se que o operador de caixa leva, em média, 5 minutos para atender a 3 clientes, mantendo-se as mesmas condições, tá? Isso aqui é muito importante, ó. Para que ocorra proporcionalidade, tem que manter as mesmas condições. Qual é o tempo que esse funcionário vai levar para atender 36 clientes? De acordo com as variáveis desse problema, faça o que se pede. Quais são as grandezas envolvidas? Então, olha lá, grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Aqui ele pode medir o número de clientes e o tempo. Então, lá, número de clientes e tempo. Essas são as grandezas envolvidas. Letra B. Utilize as grandezas para preencher a tabela adequadamente. Ó, letra B. Utilize as grandezas para preencher a tabela adequadamente. Então, vamos preencher a tabela. Aqui, então, vai ser número de clientes. Faltou isso na tabela, né? E aqui o tempo. Coloque entre parênteses em minutos, tá? A gente vai lidar com o tempo aqui em minutos. Então, olha lá. 3 clientes, 5 minutos. Não precisa escrever minutos aqui de novo, porque a própria tabela já está dizendo aqui, ó, na legenda que é minutos. 6 clientes, o dobro, né? Vai ser o dobro do tempo, 10 minutos. Agora, para não ficar difícil, de 6 para 9, né? Não triplicou. Vamos de 3 para 9, ó. De 3 clientes para 9, triplicou. A gente pode pular. De 3 para 9, triplicou. Então vai triplicar de 15, o triplo de 5 vai ser 15. Então aqui vai aumentar para 15. Ou você poderia pensar assim, ó. A cada 3 clientes aumenta 5 minutos. 5 mais 5 mais 5, somando 5. Se continuasse essa ideia. Ó, de 9 para 12 aumentou mais 3 clientes. Então aumentaria mais 5 aqui. Aqui então vai dar 20, né? Ou você pode pensar assim, ó. De 3 para 12, fez vezes 4. De 5 para 20, vezes 4 também. 5 vezes 4, 20. De 3 para 36, ixi, é mais complicado. Eu prefiro aqui, ó. De 12 para 36, fez vezes 3. Então de 20 vai fazer vezes 3 também, que vai dar 60. Então, portanto, ele atenderá 36 clientes em 60 minutos. Tá? Letra C. Analise os resultados e responda. Há proporcionalidade entre as grandezas? Justifique sua resposta. Então, a resposta é sim, pois, ao aumentar o número de clientes,
vírgula. O tempo, deixa eu apagar isso aqui, aumentou proporcionalmente. Tá? Então o tempo aumentou proporcionalmente ao número de clientes. Então essa é a justificativa. Questão 3, gente. O edifício da foto abaixo foi construído em Taipei e é um dos 10 mais altos do mundo. Sua altura real é de 509 metros. 509, li certo. Se na foto a medida da altura X do prédio for de 14 centímetros e a medida de Y for de 5 centímetros, a medida real aproximada de Y será de... Então aqui, pessoal, é muito parecida com aquela questão da fotografia, que aumentou a largura e o comprimento aumenta proporcionalmente. Porque isso aqui seria uma representação do prédio, né, como um desenho. Então a gente faria a mesma ideia, tá? A gente faria assim, ó, altura e largura. Então a altura real, né? Vamos colocar aqui a altura real, seria de 509. E a altura aqui no desenho é 14 centímetros. Tá? Só que aí vem um problema que eu vou explicar para vocês. Aqui a gente não pode misturar as unidades. Aqui está centímetro e metro. Então a gente tem que transformar ou os dois em centímetro ou os dois em metro. Tá vendo? Então olha lá, para não ter erro, a gente vai ter que usar nessa parte aqui, ó, tudo na mesma unidade. Se a gente passar 14 centímetros para metro, a gente tem que dividir 14 por 100 para poder fazer esse cálculo. Se a gente quiser passar 509 para centímetro, a gente tem que fazer 509 vezes 100. Eu acho mais fácil passar isso aqui para centímetros, que aí fica toda a altura em centímetro, tá? Vamos apagar esse 509 aqui, ó. Vamos colocar 509 e adicionar 2 zeros, que aí fica em centímetros. Fica 50.900. Então a largura a gente tem a largura dele, ó. Olha lá. A medida de Y é de 5 centímetros. Ele quer a medida real, né? Então a gente vai colocar aqui 5 e aqui a gente coloca Y, tá? Tudo em centímetros, tá, gente? A gente vai achar a largura em centímetros. Então vamos lá, vamos multiplicar em cruz. Então vai ficar 14y é igual 5 vezes 50.900. Aqui então vai dar 50.900 vezes 5, que vai dar 254.000. Então vai ficar 14y é igual 254.500. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai passar o 14 dividindo o 254.500. A gente vai dividir isso por 14, ó. Vai dar 18.178. Não dá exato, né? 18.178,57 centímetros, tá? Isso aqui está em centímetros. Agora a gente precisa saber em metros. Para passar para metros, a gente vai dividir por 100. Para dividir por 100, quando o número tem vírgula, gente, ó, é fácil. Desloca a vírgula 2 casas para a esquerda. Então vai ficar aqui y é igual a 181. Vamos aproximar? 0,79 metros. Então essa é a largura do prédio real.
aproximadamente mesmo, que no exercício, se vocês pegarem as alternativas, ó, a medida aproximada, a que mais se aproxima de 181 é 180. Então a alternativa correta é a letra D. Pessoal, olha lá, um comentário nesse exercício aqui, ó. Teria outra maneira de resolvê-lo? Sim. Você poderia organizar assim, ó. Você poderia colocar assim, ó. Prédio real e prédio desenho. Fazer aqui em cima, ó. Prédio real, a altura é 509, no desenho é 14. No prédio real, a largura eu não sei, é Y, e no desenho é 5. Eu multiplico em cruz, da mesma maneira. Então vai ficar 14y é igual 5 vezes 509, ó. 509 vezes 5, 2.545. Aí ficaria então 2.545 dividido por 14. Olha lá, que dá o mesmo valor, 181,79 aproximadamente. Mais aproximado ainda, 180 metros. Tá vendo? É uma outra maneira então de resolver o mesmo exercício. Por que que aqui deu certo a questão das unidades? Porque você colocou embaixo, ó, metro embaixo de metro e centímetro embaixo de centímetro. Aí dá certo. Agora, se fosse fazer do jeito que eu fiz aqui, teria que passar tudo para a mesma unidade, para dar o resultado. Tá? Vamos lá para o número 4. Uma torneira goteja 7 vezes a cada 30 segundos. Quanto ela deve gotejar em 60 minutos? Então, olha lá. A gente pode pensar assim, ó. Número de gotejos, de gotas, né? Vamos pôr. Número de gotas, 7 a cada o tempo aqui, em segundos, a cada 30 segundos. Ó. E quantas gotas a gente pode chamar de X em 60 minutos? Mas 60 minutos tem quantos segundos? Ó, 60 minutos... Se você fizer vezes 60, vai dar 3.600 segundos, tá? Então você vai usar isso aí, ó. Então em 3.600 segundos, quantas? Multiplica em cruz. Então vai ficar que 30x é igual a 7 vezes 3.600. 7 vezes 3.600, quanto que é? 7 vezes 3.000 daria 20, 3 vezes 7, 21, daria 21.000, né? 7 vezes 6, 42. 21 dá 4.200, 7 vezes 600. 4.200, estou tentando fazer de cabeça, gente, ó. 21.000 mais 4.200 dá 25.200. Então aqui vai ficar 30x é igual a 25.200. Passo 30 dividindo o 25.200. Fica, ó, 25.200 dividido por 30, 840. Então, quanto ela deve gotejar em 60 minutos? 840 vezes. Não é número de gotas aqui, né? Aqui é vezes na realidade, ó. Agora que o professor Cássio raciocinou. Que ela goteja 7 vezes a cada 30 segundos. 7 vezes a cada... seria 7 gotas, né? Ah, não, seria 7 gotas mesmo. 7 gotas a cada 30 segundos. Então, em 3.600, 840 gotas. Tá certo. Em 1 hora, 840 gotas. Atividade 5, lá na página 68, ó. O número irracional π é a constante de proporcionalidade entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Isso significa dizer que C é diretamente proporcional a D. Assim, a expressão que indica corretamente essa proporcionalidade é... Gente, aqui seria tipo a fórmula do comprimento da circunferência. Então, o exercício lembrou a gente que se a gente dividir o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, tá?
Então, olha, ele falou aqui, a constante entre o comprimento e o seu diâmetro. Então, se eu dividir o comprimento de qualquer circunferência do universo pelo diâmetro dela, eu sempre vou encontrar o número π, que é um número irracional, 3,14 aproximadamente, mas ele tem infinitas casas decimais. Então, qual seria a expressão que indica essa proporcionalidade? Acabei de montar, né? É a letra C. Tá vendo? Eu apenas interpretei o que está escrito aqui na situação problema. Pessoal, ó, número 6, ó, questão pessoal, tá? Porque você deveria elaborar um problema sozinho ou junto com um colega, usando a sua criatividade. Você pode se inspirar nos problemas anteriores para criar um, tá? De grandezas proporcionais. Então aqui, ó, resposta pessoal. Tá? Vamos lá para a página 69. Um outro tipo de proporcionalidade, porque até agora a gente viu grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver agora outro tipo, né? Vamos ver então a grandeza inversamente proporcional. Então olha lá. Número 1. Numa gráfica, 8 máquinas de mesmo rendimento imprimem um certo número de cópias em 10 horas. Vamos grifar isso? 8 máquinas de mesmo rendimento imprime um certo número de cópias em 10 horas. Imagine 3 delas, né? Imagine que 3 delas apresentaram algum defeito e pararam de funcionar. Então 3 apresentaram um defeito. Então ficou só 5. Quais são as grandezas desenvolvidas nesse contexto? Seriam número de máquinas e tempo. Muito bem. Tá? Letra B. O que ocorre com o tempo para finalizar o mesmo número de cópias, se de fato essas máquinas, essas 3 máquinas pararem de funcionar? Gente, se eu tenho 8 máquinas trabalhando juntas, consegue fazer essa quantidade de cópias em 10 horas, 5 máquinas, para conseguir fazer a mesma quantidade de cópias, né, vai precisar de mais tempo. Então vai diminuir o número de máquinas e vai aumentar o tempo. Por isso que são grandezas inversamente proporcionais. O número de máquinas irá cair, né, diminuir, e o tempo irá aumentar. Tá? A gente vai montar assim, ó. Número de máquinas e tempo. Tá? Aqui a gente vai ter que ter muito cuidado para montar o exercício. Ó, 8 máquinas, tempo em horas, tá? 10 horas. 5 máquinas, X. Preste atenção, ó. Então, olha lá. Eu vou escrever aqui do lado, ó. Número de máquinas diminuiu. O tempo irá aumentar. Então, irá aumentar. Quando são inversas as grandezas, eu não posso fazer a regra de 3 direto. Eu tenho que inverter um dos lados. Então você escolhe qual lado você quer inverter. Eu geralmente inverto o lado que tem o X. Então você vai montar assim, ó. 8 quintos está para X sobre 10. Tá vendo? Ó? 8 sobre 5 é igual a X sobre 10. Eu inverti. Era 10 sobre X, não X sobre 10. Agora sim você pode fazer a regra de 3. Você vai multiplicar em cruz então aqui, ó. Então vai ficar 5x é igual a 8 vezes 10. 5x é igual a 80. X é igual a 80 dividido por 5, que vai dar 16, né? 16, quer ver, ó? 80 dividido por 5, 16. Então, elas demorarão 16 horas. Nossa, eu já respondi tudo junto. Mas tudo bem, ó. Porque na C pergunta, há proporcionalidade entre as grandezas que estão relacionadas ao problema? Sim, só que são
inversamente proporcionais. Mas a proporcionalidade é inversa, pois se diminuir o número de máquinas, irá aumentar o tempo. Então a gente viu na resolução, né? Então o tempo aqui na B você poderia só responder: o tempo irá aumentar. Eu já dei até a resposta completa. Irá aumentar para 16 horas. Letra D, pessoal, ó. De acordo com o contexto descrito no enunciado, em quanto tempo as máquinas restantes realizarão o mesmo número de cópias? A gente já respondeu, né? É só colocar aqui, ó, 16 horas. A gente já fez o cálculo, tá? Muito fácil. Número 2. Um piloto de Fórmula 1 gastou 2 minutos para dar uma volta no circuito a velocidade média de 210 km por hora. Quanto tempo o piloto gastaria para percorrer o circuito a velocidade média de 140 km por hora? Ou seja, a gente se organiza da mesma maneira, ó. Velocidade e tempo, tá? Deixa eu aumentar. Velocidade e tempo. Na velocidade de 210 km por hora, ele gastou 2 minutos. Em 140 km por hora, ele vai gastar X. Você concorda comigo que se ele diminui a velocidade, o tempo vai aumentar? Né? Se ele vai mais devagar, ele vai gastar mais tempo para dar essa mesma volta no circuito. Não é verdade? Então trata-se de grandezas. Vamos colocar aí, ó. A velocidade vai diminuir e o tempo irá aumentar. Então são grandezas inversamente proporcionais. Para fazer o cálculo, eu preciso inverter um lado. Eu vou inverter o lado do x. Então o x sobe, o 2 desce. Multiplica em cruz. Então vai ficar 140x é igual a 2 vezes 210, que vai dar 420. X é igual a 420 dividido por 140. Espera aí. Que vai dar quanto, hein? 420 dividido por 140. 3. Olha lá. Então a resposta é 3 minutos. Quanto tempo o piloto gastaria para percorrer o circuito? O piloto gastaria 3 minutos. Tá? Um livro possui 240 páginas e cada página tem 40 linhas. Qual será o número de páginas desse livro se fossem colocadas apenas 30 linhas em cada página? Então a gente vai organizar assim, ó. Número de páginas e linhas. E número de linhas, né? Então, em 240 páginas, cada página teria 40 linhas. Se eu diminuísse para 30 linhas, quantas páginas eu teria? Então, olha lá, aqui eu estou diminuindo o número de páginas, né? O número de linhas, aliás. Com certeza o número de páginas irá aumentar. Pensa, se você escreve maior, né? Se torna as letras maiores, o número de linhas diminui, né? E aí, consequentemente, aumenta o número de páginas. Então, para fazer a conta, a gente vai precisar fazer a inversão. Então, vai ficar x sobre 240 é igual a 40 sobre 30. Pode simplificar isso aqui, ó, cortar um zero em cada um antes de fazer a conta? Pode, fica mais fácil. É como se você dividisse por 10 em cima e embaixo. Então você faria a regra de 3, ó. Ficaria 3x, deixa eu fazer de vermelho aqui, ó.
Ficaria 3x é igual a 4 vezes 240, que vai dar 720. Passa o 3 dividindo 720, então vai dar 720 dividido por 3, que vai dar... vamos lá, vamos fazer calculadora, ó. 240, uai, tem alguma coisa errada aí. Não pode dar o mesmo número, né? Não pode dar o mesmo número. Dá na mesma se não cortar, ó. Se eu fizer 240 vezes 40... eu que fiz a conta errada, né? Gente, eu que fiz a conta errada aqui, ó. Opa! Na realidade é 4 vezes 240. Ó, 240 vezes 4. 960. Aí eu divido 960 por 3, que vai dar 320. Eu tinha feito a conta errada. Então vai dar 320 páginas. Tá? Então vamos lá, gente. Página 71. Número 4. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas é uma constante não nula, não seja igual a zero, tá? Chamada de constante de proporcionalidade. Elas se relacionam de maneira inversa, ou seja, se uma das grandezas dobra, a outra reduz a metade. Por quê? O contrário de multiplicar é dividir. Então, se eu multiplico por 2, que é dobrar, o contrário é dividir por 2, ou seja, reduzir a metade. Se triplicarmos uma delas, a outra vai reduzir a terça parte. Que o contrário de fazer vezes 3 é dividir por 3. Terça parte, gente, é 1/3. Ou seja, pegar aquilo e dividir por 3. A velocidade e o tempo são exemplos de grandezas inversas, pois se aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido proporcionalmente. E se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta na mesma proporção. Então vamos lá, ó. Analisa as informações e classifica-as em verdadeira ou falsa, tá? Primeira, a quantidade de questões erradas em uma prova formada por questões de mesmo valor, e a nota obtida são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto mais questões erradas, menor a minha nota. Ué, é verdade, tá? Então é verdade isso. A massa, letra B. A massa de uma pessoa e sua idade são grandezas que não envolvem proporcionalidade. Totalmente verdade. Não há proporcionalidade entre a massa de uma pessoa e sua idade. Pode existir pessoas com 50 quilogramas que tenham 15 anos e pessoas que têm 40 anos e tenham também 50 quilogramas. A idade não tem influência na massa. Então é verdade, não envolve proporcionalidade. Letra C. A quantidade de litros de combustível e o valor pago são grandezas inversamente proporcionais. Falso, tá? Por quê? Essas duas grandezas são diretamente proporcionais e não inversamente. Quanto mais combustível eu compro, maior o valor a pagar. Então são diretamente proporcionais e não inverso. E letra D. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto em um determinado percurso são grandezas diretamente proporcionais. Verdade? Não. Diretamente não. São inversamente. Quanto mais rápido um automóvel percorre um percurso, menor o tempo que ele gasta. Então, essa aqui é falsa. Tá? Questão 5. Veja a situação. Para paginar um livro com 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. Deseja disponibilizar apenas 30 linhas por página. Letra A. Quais são as grandezas envolvidas nesse contexto? Elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Por quê? Então vamos pensar aqui, ó.
Eu tenho um livro de 45 linhas em cada página e são necessárias 280 páginas. Se eu diminuir, né, o número de linhas para 30, concorda que as palavras serão maiores, né? A fonte será maior. Vai acabar que irá aumentar o número de páginas. Então são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menos linhas por página, mais páginas eu precisarei. Então as grandezas envolvidas são número de linhas e número de páginas. São inversamente proporcionais. Pois, se diminuirmos as linhas por página, o número total de páginas irá aumentar proporcionalmente. Tá certo? Então é isso aí, ó. São inversamente proporcionais, pois se diminuirmos as linhas por página, o número total de páginas irá aumentar proporcionalmente. Tá bom? Letra B. Qual é a constante de proporcionalidade entre as grandezas envolvidas? Explique. Gente, a constante de proporcionalidade, a gente tem que dividir as duas grandezas. Então vamos lá, ó. A gente pode dividir o número de linhas pelo número de páginas. Pode fazer o contrário? Número de páginas pelo número de linhas? Pode. Também pode. Então aqui a gente vai dividir 45 por 280. Tá? Eu tenho essa constante aí que vai dar. A gente teria que fazer aqui, ó, para achar essa constante, uma divisão de 45 por 280. Dá 0,16 aproximado, né? Tá? Então a constante é a divisão entre as duas grandezas. É a razão, né? Entre as grandezas. Eu poderia dividir então o número de páginas por número de linhas. Ficaria 280 dividido por 45. Aí seria quanto, ó? 6,2 aproximadamente. Tá? Então vai depender da sua escolha. Ou você divide o número de linhas pelo número de páginas, a constante dá 0,16, ou o número de páginas pelo número de linhas, a constante dá 6,2. Tá certo dos dois jeitos, tá bom? Aula 7 e 8, pensando sobre a proporcionalidade inversa, lá na página 72. Então aqui a gente vai resolver mais situações e problemas, tá? Número 1. Um aluno do ensino médio estava estudando para sua avaliação bimestral de matemática, quando se deparou com a seguinte questão. Um homem percorre uma via de determinada distância com uma bicicleta. Sabendo-se que a velocidade de 5 km por hora, ele demora 6 horas, quanto tempo esse homem gastará com sua bicicleta para percorrer esta mesma distância com uma velocidade de 3 km por hora? Ele leu o problema e resolveu da seguinte maneira. 5 km por hora demora 6 horas. 3 km por hora, x. Olha lá, ele montou, multiplicou em cruz e achou aqui 3,6 hora.
Para concluir, o aluno forneceu a resposta. Assim, a velocidade de 3 km por hora, o homem percorrerá essa distância em 3,6 horas. O que você considera? A solução desse aluno está correta? Justifique sua resposta. Pessoal, não está correta. Por quê? Como é que uma pessoa diminui a velocidade de percurso e o tempo que ela gasta diminui também? É impossível. Se você diminui sua velocidade, o tempo aumenta. Onde o aluno errou? Ele montou bonitinha a tabela, só que na hora de fazer a conta, ele tinha que ter invertido. Aqui, ó, o x tinha que ter subido, o 6 descido. Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então vamos lá, vamos responder. Não está correta. Pois ele não inverteu um dos lados para fazer o cálculo de regra de 3. Tá? Então não está correto, pois ele não inverteu um dos lados para fazer o cálculo da regra de 3. Essa é a justificativa. Vamos ver se ele pede aqui para a gente calcular. Não. Então vamos calcular? Vamos fazer o certo, ó. 5 terços é igual a x sobre 6, ó. Ele tinha que ter invertido esse lado. Então, multiplicando inclusive, fica aqui 3x é igual a 30. 5 vezes 6, 30. X é igual a 30 dividido por 3, que vai dar 10, tá? 10 horas. Agora sim, o correto é 10 horas. E não 3,6 horas. Tá? Número 2. Um prêmio em dinheiro será distribuído entre os funcionários de uma empresa, como bônus no final de ano. Inicialmente, seriam, 50 mil reais divididos igualmente entre os 20 funcionários. Acontece que às vésperas da confraternização, houve o anúncio de que 5 dos funcionários mais antigos receberiam o valor dobrado. Nossa! Dessa forma, se essa alteração acontecer, quanto receberá cada colaborador dessa empresa? Então, olha lá, antes ia ser dividido igualmente entre os 20 funcionários. Depois, os 5 mais antigos iriam receber o valor dobrado. Tá? Então, a gente pode pensar assim, ó. Vamos pensar assim, ó, funcionário antigo. Vamos escrever assim, ó. Funcionário antigo, o dobro do valor, o dobro de x. Cada um vai receber x. O funcionário antigo recebe o dobro. O funcionário regular, né, que não é antigo, recebe x. Tá? Quanto receberá cada colaborador dessa empresa? Então pensa comigo, ó. Se eu somar, são 5 funcionários antigos, tá? Que vão receber 2x, né, que é o valor, mais 15 funcionários regulares, que receberão o valor x. Isso tudo somado vai dar quanto? Vai dar 50 mil reais. Concorda? Porque é dinheiro. Então olha a ideia, gente. A gente tem que pensar com calma. É por isso que eu organizei essa ideia aqui. X é o valor a receber. Valor a receber. Tá? Então vamos lá, a ideia, ó. 5 funcionários recebem 2x, mais 15 funcionários que recebem x, somando tudo, dá os 50 mil reais. 5 vezes 2x dá 10x, tá? Então vai dar 10x mais 15x é igual a 50 mil. Olha que engraçado, 5 funcionários contaram como 10
porque eles vão receber o dobro, eles recebem como se fosse por 2 pessoas normais. Por isso que ficou 10. Então o número total de funcionários, em vez de 20, fica 25. Então fica 25x é igual a 50 mil. Tá? Passa os 50 mil, o 25 dividindo 50 mil, vai dar 200, mil, peraí, 2 mil, né? 50 mil dividido por 25, 2 mil. 2 mil reais é o valor a receber. Então, cada funcionário regular irá receber 2 mil reais. E os funcionários antigos irão receber o dobro, 4 mil reais cada um. Tá vendo? Tá aí a resposta. Então, os funcionários antigos receberão 4 mil reais e os outros 2 mil reais cada. Número 3. Observe a informação a seguir. Para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra e fossem contratados 30 operários com a mesma capacidade de produção, em quantos dias a cobertura estaria pronta? Então olha lá, letra A. Quais as grandezas envolvidas nessa situação? Há proporcionalidade entre as grandezas? Justifique sua resposta. As grandezas são o número de operários e dias, que é o tempo, né? Grandeza tempo, em dias. E a proporcionalidade inversa, tá? Por quê? Pois se aumentarmos o número de funcionários, de operários, né? O número de dias irá diminuir proporcionalmente. Tá? Essa é a ideia. Então, se a gente aumenta, né, proporcionalidade inversa, pois se aumentarmos o número de operários, o número de dias irá diminuir proporcionalmente. Quanto mais pessoas trabalhando numa obra, menos tempo ela vai levar para ser concluída. É isso que eles fazem lá na China. Constrói as coisas em poucos dias, coloca um monte de gente para trabalhar. Se desejassem fazer uma cobertura semelhante a essa em apenas 30 dias, o que deveria acontecer? Por quê? Então deveríamos assim, ó. A gente vai fazer uma conta, ó, 25. Vamos organizar assim, ó, número de operários e tempo. Tempo em dias. Se eu contrato 25, constrói 48. Se eu quero em 30, quantos eu precisarei? Então, se eu diminuir o tempo, se o tempo cair, eu tenho que aumentar o número de operários. O número irá aumentar. Então, uma grandeza inversa, eu preciso fazer a conta assim, ó. 25, não, inverto o x, né? Eu sempre falo para inverter o lado que tem o x. Então, vai ficar x sobre 25 é igual a 48 sobre 30. Então, repare, ó, grandeza inversa, inverto um dos lados. O outro eu deixo igual. Então, olha lá, vai ficar 30x é igual a 48 vezes 25. 48 vezes 25 dá 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 30, que será igual a 40. Resposta: é necessário contratar
40 operários. Para então que a obra fique pronta em 30 dias. Atividade 4. Para paginar um livro de 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. Se colocarmos 30 linhas em cada página, quantas páginas são necessárias para garantir o mesmo livro? Então, olha lá, número de páginas, vamos colocar assim, número de linhas, vai, e número de páginas. Então, trata-se de grandezas inversamente proporcionais, não é mesmo? Se eu diminuo o número de linhas, aumenta o número de páginas. Então, o número de linhas vai diminuir para 30, quantas páginas teremos? Então, aqui, como são inversamente proporcionais, a gente copia um lado e inverte o outro. Então, repare que eu inverti esse aqui, ó. O x subiu, 280 desceu. Multiplica em cruz, vai ficar então que 30x é igual. Aqui a gente vai fazer, ó, 280 vezes 45 e divide por 30. Dá 420. Tá? Então, vai dar 12.600 que dividido por 30 vai dar 420. Então, a resposta: serão necessárias 420 páginas. Tá bom? Número 5. Para encher um tanque, são necessários 30 recipientes de 6 litros cada um. Se forem usados recipientes com 3 litros cada um, quantos serão necessários para encher o mesmo tanque? Então, reparem aqui que eu preciso de 30 de 6 litros. Se eu diminuir a capacidade, né, o volume, a capacidade para 3 litros, eu vou precisar de mais recipientes. Então, diminui um, aumenta o outro. Qual é a razão de proporcionalidade entre as grandezas quantidade de recipientes e capacidade em litros? Represente-a por meio de uma expressão algébrica. Então, olha lá, vamos lá. Então, primeiro vamos descobrir, né, quantos são necessários, quantos para encher o mesmo tanque. Então, lá, número de recipientes e capacidade. Então, 30 recipientes de 6 litros, se eu diminuir para 3, capacidade em litros, será x. Como são grandezas inversas, se eu diminuo a capacidade, aumenta o número de recipientes. Então, eu inverto o lado do x e o outro eu mantenho. Multiplico em cruz. Então, eu vou ter aqui 3x igual a 180. X é igual a 180 dividido por 3, que vai ser igual a 60. Então, precisarei, né, resposta. Serão necessários 60 recipientes. Pessoal, a constante, né, a razão entre a proporcionalidade do recipiente, né, e a capacidade, a gente vai obter uma constante de proporcionalidade. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, direta, a constante é uma razão, né? É uma divisão. Quando as grandezas são inversas, aí eu tenho o contrário da divisão, que é a multiplicação. Então aí temos o produto, tá? Então a constante aqui será o produto pelo número de recipientes pela capacidade. Então a gente vai obter aqui K é igual a 30 vezes 6, que é igual a 60 vezes 3. Pode ver que os dois casos vai dar 180. Então essa é a constante. Tá certo? Então está aí uma expressão algébrica porque a gente colocou uma letra. Tá? Então 30 vezes 6, 180, quer ver? E 60 vezes 3, 180 também. Então lembre-se, quando for grandezas inversas, vou escrever aqui, ó, inversas, a constante é um produto, diferente da constante para grandezas
diretamente proporcionais, que é uma razão, uma divisão. Tá? Número 6. Pense sobre os conceitos estudados sobre grandezas, proporcionalidade, constante de proporcionalidade e proporcionalidade inversa. Seja criativo em sua dupla, elabore um problema que seja possível solucionar a partir desses conceitos. Consulte as atividades envolvidas nas aulas, se considerar necessário. Após a elaboração, troque seu problema com a dupla vizinha e resolva. Para finalizar, siga as orientações do professor e socialize, aliás, o problema e sua resolução com a turma. Então, isso aqui, gente, vai de vocês, tá? Uma resposta pessoal. Cada um vai criar um problema envolvendo todos os conceitos estudados até agora, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até mais. Tchau!